da série Bate-Papo com Especialistas, produzido pela Ascom. O tema de hoje é saúde mental e emocional. E a gente vai conversar com a Lena Santos, que é psicóloga. E antes de a gente começar a nossa conversa, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Oi, Lena, tudo bem? Olá, Valesca, tudo bem? Olá para todos. Muito prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Eu sou a psicóloga Lena, sou formada há 14 anos, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental e atuo nessa área clínica com atendimento psicológico para adolescentes e adultos, tanto em consultório particular como também em atendimento online. É um prazer para mim ter a oportunidade de estar aqui dando um pouquinho da minha contribuição para vocês. Aliás, eu queria deixar registrado que a Lena, ela oferece na rede social dela um conteúdo muito bacana, que eu sempre estou acompanhando, que é justamente nessa área do comportamental e como que a gente encara as situações da vida. E aí, falando nisso, eu devo dizer que a gente está vivendo um momento que é único agora, é um momento diferente, que é essa pandemia pela Covid-19. Né? Então, essa doença, ela mudou completamente as nossas vidas. A gente agora está dessa forma, se comunicando de um jeito diferente, tendo uma rotina diferente, né? Estamos socialmente isolados, estamos, em alguns casos, até mantendo o distanciamento das pessoas dentro de casa. E então, isso tudo é muito, muito novo para todo mundo. Então, para a gente começar a nossa conversa, ela vai falar um pouquinho, né? Como é que a Lena vai falar um pouquinho para a gente, como é que a gente pode lidar com tudo isso e manter a saúde da mente, manter a saúde emocional, né? Não gerar problemas para a gente. Para começar, a nossa primeira pergunta é sobre o volume imenso de notícias, de informações que a gente recebe o tempo todo, né, pelos nossos dispositivos eletrônicos. Então, é um volume muito grande, tem fake news, tem exageros, tem vídeos montados que são de outras situações e as pessoas dizem que é situação de Covid. Então, a gente vai consumindo isso e, dependendo da forma como a gente administra, né, a gente pode ir criando algumas situações ruins para o nosso emocional e até para o nosso psicológico. Então, fala para a gente um pouquinho, Lena, como é que a gente pode lidar com essa situação de muita informação e se manter bem, sabe? Sem deprimir, sem ficar instável. Como que a gente pode fazer isso? Perfeito. De fato, a tecnologia que nós temos hoje, a nível de informação, faz com que a gente acompanhe de perto todos os acontecimentos, com detalhes, né, com essa riqueza de informação. E, de uma certa forma, estarmos informados hoje é muito bom. Né? Tem o seu lado bom dessa questão. Né? Até porque a gente consegue ter acesso a uma realidade e, através disso, tenta aprender a lidar com ela. Então, a informação que nos chega é útil, é válida. A questão, a diferença está em o que nós fazemos com essas informações. Né? Como que nós interpretamos toda essa chuva de notícias que chega pelos aplicativos, pela televisão, das mais variadas formas. Né? Algumas pessoas, por exemplo, conseguem receber essas informações, essas notícias, e não se abalam emocionalmente. Eu até acredito que é uma minoria, mas existem pessoas assim. A grande maioria, infelizmente, vem se abalando mais emocionalmente. Né? Tanto que a gente consegue identificar um alto índice de ansiedade, pessoas relatando dificuldade, por exemplo, para dormir, a insônia batendo de febre, a preocupação, o medo, o pânico também. E aí bate aquele questionamento, né, Valesca? Por que algumas pessoas se abafam e por que outras não? E é nesse momento, a diferença disso está relacionada diretamente com a história de vida de cada um. Né? Então, se eu
estou percebendo que ao ter contato, que ao ver essas notícias está mexendo comigo, eu preciso adotar novas estratégias que me ajudem na minha saúde mental, por exemplo. E a mais utilizada, sendo considerada a mais ideal pelos especialistas, pelo nosso trabalho, é justamente buscar reduzir esse acesso, buscar limitar essas informações no teu dia. A nível muito prático, por exemplo, você pode escolher um horário que você vai ter acesso a essas informações. Então, durante o meu dia, eu vou escolher a minha manhã para saber como é que estão as coisas, ou a minha tarde, ou a minha noite. E até aí eu abro um parênteses. Se você escolhe a noite, para quem tem dificuldade para dormir, para quem já tem um histórico de insônia, não é indicado. Porque você tem acesso às notícias e em seguida vai descansar. E ao deitar para descansar, a mente vai estar acelerada, os pensamentos vão estar constantes e provavelmente a insônia vai bater também, né? Então, a nível de estratégia, o que fazer para me abalar menos? Comece reduzindo o acesso a essas informações. Hoje, a premissa maior é de que, às vezes, é melhor se manter saudável do que informado, até pela nossa saúde mental. É isso, né? São as mensagens que disparam os que hoje a gente conhece de gatilhos, né? Então, se eu consumo algo que eu sei que vai disparar, né, um pensamento ou um comportamento que vai me prejudicar, então a ideia é eu evitar isso, né? Exato. E como eu falava, Valesca, como tem a ver com a história de vida de cada um, por exemplo, tem pessoas que ao ver uma cena, infelizmente o nosso Amazonas está se destacando nas notícias. Então, quando uma pessoa, ao assistir aquela cena das pessoas sendo enterradas no espaço coletivo, isso é exatamente o que você está falando. Um gatilho que pode interferir diretamente nas emoções que a pessoa vai sentir. Porque a pessoa pode se imaginar naquela situação que ela está assistindo, ela pode imaginar os familiares, alguém que ela tanto ama, passando por aquele contexto. Logo, aciona o sofrimento, aciona o medo, o alerta. A próxima pergunta está relacionada também a essa questão do resultado do que a gente vive, né? Então, assim, hoje nós somos mais de 400 funcionários, nós estamos em home office, a gente tem que lidar com situações da casa, a gente tem que lidar com o cenário da pandemia, algumas pessoas têm que lidar com as crianças que são pequenas, que estão ali vendo você presente em casa, mas que não têm entendimento para saber que você não está disponível, que você está trabalhando, outros têm adolescentes, enfim, são várias situações, né, que as pessoas estão vivendo agora, nossos funcionários estão vivendo em razão do home office. E aí a gente tem que também pensar na produtividade, tem que, enfim, uma série de coisas, né? Como que a gente faz para tentar equilibrar todos esses papéis, né, e manter o nível de ansiedade, porque eu acredito que a ansiedade seja algo normal, que existe, né, mas manter num nível que não seja patológico, assim como outros sentimentos, outras situações, como o pânico, o medo, né, de forma que a nossa saúde mental não fique comprometida e a gente consiga continuar trabalhando, produzindo normalmente e também dando suporte para a nossa família. Exato, perfeito. Eu gostei muito da sua pergunta, né? A pandemia que nós estamos passando agora, ela nós estamos num momento histórico, né? Um momento novo. E como é novo, exige de nós desenvolver novas habilidades. Na minha prática clínica, eu tenho observado que uma estratégia que está sendo muito mais eficiente para todos nós é a gente buscar adotar uma flexibilidade maior conosco, com a gente mesmo e com as situações que estão ao nosso redor, né?
Quando essa flexibilidade de enxergar as coisas de uma maneira um pouco até mais caridosa consigo mesmo, a gente consegue trabalhar diretamente o estresse e a ansiedade, né? Quando eu falo em flexibilidade, tem algumas características que são muito particulares, que refletem nessa nossa saúde mental, sabe? Por exemplo, temos pessoas que costumam, diante dos problemas, diante de algo novo que elas precisam lidar, elas costumam ter esse nível de exigência muito alto, que é justamente esse termo que você traz para a gente, né? Preciso ser produtivo, devo fazer aquilo, preciso dar conta daquilo outro, eu tenho que aprender a lidar com isso. Quando na nossa rotina, no nosso dia a dia, vem esses pensamentos, vem essa autoexigência até, você acaba acionando muito o quê? Um certo peso, o estresse, que você coloca para você várias regras que você tem que atender, tem que cumprir. Enquanto outras pessoas já costumam nessa rotina, nesse dia a dia, ter pensamentos mais do tipo, não vai dar tempo, não vou dar conta, vai dar errado, não vai dar certo. Esse outro tipo de pensamento, costumeiramente, já vai acionar mais a ansiedade, já é essa preocupação com o futuro. E quando a gente tem esse estresse alto e essa ansiedade alta, a nossa saúde mental é prejudicada, né? Então, diante desses problemas novos, que nós estamos tendo a necessidade de se adaptar a eles, porque, olha só, nós não escolhemos ficar em casa. Por conta de um contexto, nós estamos precisando ficar em casa. Então, não foi uma escolha, é uma necessidade que nos exige adaptação. E de uma forma muito prática, para ajudar nesses itens que você traz, por exemplo, o home office. Home office. Como é que seria trabalhar em casa com mais flexibilidade? Todos os dias, por exemplo, você precisa resolver várias questões. E de uma forma prática, ser mais flexível no seu trabalho dentro de casa, poderia ser, por exemplo, você listar tudo que você tem que resolver naquele dia. 1, 2, 3, 4, listou todas as atividades. E você pode, por exemplo, atribuir ao lado de cada atividade uma pontuação de prioridade. Essa aqui é a prioridade 1, preciso resolver isso. Essa daqui já é 2, eu já posso deixar mais para o final do dia. Essa daqui, quem sabe, é 3, eu já posso fazer no decorrer da semana. É essa flexibilidade de você não ter que resolver tudo de uma vez só, naquele dia, de maneira muito rápida. Quando você traz a questão das crianças em casa, como sugestão, tem funcionado muito, por exemplo, uma flexibilidade na hora de fazer os combinados. Pela parte da manhã, você vai fazer isso, à tarde, aquilo, à noite, aquilo, outro, e trazer a criança para montar esses combinados juntos, entrando em acordo, para que fique melhor para todo mundo, né? Porque, acreditem, as crianças também estão ansiosas, estão estressadas, a rotina delas mudou também, né? E quando eu falo em flexibilidade consigo mesmo, é não ter aquela necessidade de dar conta de tudo, de impor, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. Se naquele dia não deu para dar conta, ok, tá tudo bem, que eu tenha o próximo dia, né? Muitas pessoas associam isso à procrastinação, à irresponsabilidade, ao famoso ir levando com a barriga. Mas enquanto, na verdade, é exatamente o oposto disso. É você ser mais flexível consigo mesmo e entender que nós não somos 100% o tempo todo. Então, quando a gente dá esse olhar mais aberto, nós sofremos menos, nos estressamos menos e cuidamos mais da nossa saúde mental. Entendi, legal. E aí, Helena, para passar para a próxima questão, também é sobre essa administração, né? Eu tenho, por exemplo, ouvido relatos de pessoas, visto, também lido nas redes sociais, comentários no WhatsApp de amigos que falam que
de manhã eu tive um episódio de choro compulsivo, à tarde eu já estou me sentindo alegre, né? E à noite eu estou deprimido, eu estou com raiva. E aí uma variação muito grande de humor, muito rápida, né? E aí a pessoa nem se reconhece às vezes, porque não sabe o que está acontecendo e não sabe lidar com isso. Então, isso é normal, né? Isso é normal nesse momento que a gente está vivendo. Como que a gente pode amenizar essa variação, né? Como que a gente pode lidar com isso? Enfim, conhecer um pouco, né? Saber o que está despertando, o que está causando essas variações e minimizar também, né? Amenizar a situação para quem está ao nosso redor, convivendo com a gente. Exato. De fato, essas alterações de humor está se tornando bastante comum, né? Cada um está reagindo de uma maneira. Mas quando nós falamos de alteração de humor, é importante ter um pouco mais de cautela, né? É importante avaliar cada caso, a história de vida da pessoa, né? Como a gente vem conversando. Mas existe um parâmetro que dá para você mesmo fazer essa autoavaliação, né? Quando a gente fala em alteração de humor, nós precisamos considerar alguns aspectos. Por exemplo, o que você traz nesse choro compulsivo. É até natural e normal a gente ter dias que a gente não está muito bem. A gente acorda meio para baixo, disposto, com pouca vontade de fazer qualquer coisa. Isso é do ser humano, né? Agora, a diferença vai estar na intensidade disso. Por exemplo, o choro compulsivo. Todos os dias eu estou tendo essas crises. Todos os dias eu não consigo controlar mais isso. Quando eu falo da intensidade, é exatamente isso. É essa frequência, quantas vezes, em quanto tempo isso está acontecendo, e essa intensidade, e principalmente, se a pessoa começa a ter prejuízos com essa alteração de humor. Uma coisa é a gente ficar triste, ficar mais choroso 1, 2, 3 dias, e depois começar a retomar as nossas atividades, a gente conseguir voltar a executar. Porém, se torna alarmante quando esses episódios, a pessoa já não consegue sair desse estado. Ela tenta e não consegue. Aí sim nós precisamos ligar aquele botão de alerta e pensar sim na possibilidade de uma ajuda profissional. Quando a pessoa sai do estado que ela se encontrava, já é outra história. A mesma coisa com relação à raiva, né? Estou irritado hoje, acordei mal, hoje não quero papo. Uma coisa é você passar por essa situação de vez em quando. Outra coisa é isso ser uma constante e te trazer muitos prejuízos. Por exemplo, ninguém mais te aguenta, ninguém mais quer conviver com você. Então, sempre esses 3 aspectos precisam ser avaliados. Há quanto tempo eu estou assim? Qual a intensidade? E que prejuízos eu estou tendo? A pessoa sai desse estado, ok, faz parte, é considerado, entre aspas, normal do ser humano. Mas quando ela não sai, a gente precisa de uma avaliação, de uma ajuda profissional para ajudá-la nesse processo. Entendi. Então, esse não sair seria... Porque, na verdade, assim, a gente está vivendo um momento que não é fácil, né? Além de... Eu digo assim, a gente tem toda a estrutura, está em casa, está bem acomodado, tem tecnologia, consegue se comunicar, mas se a gente olhar bem mais para fora, a gente está vendo situações de perda de parentes, de amigos, conhecidos, as pessoas estão vivendo um luto constantemente, a gente sente também pelos altos números de óbitos no nosso estado, no nosso país, então, no geral, uma situação ruim, né? Exato. Que a gente está vivendo. Então, pode ser normal eu me sentir triste ou abalada por essa situação, né, as pessoas se sentirem assim, mas eu preciso estar alerta para quanto tempo isso perdura, não é? Exato. E uma das estratégias, Valesca, que muito ajuda, legal você tocar nesse ponto também. Raramente a gente vai encontrar pessoas
que não conhecem ninguém que recentemente tenha perdido alguém especial. O luto, você olha nas redes sociais, muitas pessoas lamentando por terem tido algumas perdas de familiares, amigos e pessoas queridas. Então, até o luto está sendo um processo diferente nessa situação. Mas se a gente observar também, existe outro lado de tudo isso. Olha a mobilização social que está tendo, olha o acolhimento e a mobilização de pessoas envolvidas em ajudar o próximo, né? Se a gente se concentrar nesse cenário bem ruim dessa situação, vai aumentar o nosso sofrimento. Mas quando a gente consegue ampliar todos os bastidores que também tem ao redor e que são saudáveis, a gente se sente melhor. Se você observar os jornais, os telejornais, eles começam apresentando todas as notícias, todos os números, a crise, os casos em detalhes. Mas eles estão finalizando, por exemplo, com ações solidárias, envolvimento das empresas para ajudar esse social também, para justamente dar essa balanceada. Nós precisamos também fazer esse balanço, identificar todos os problemas que estão acontecendo, mas também buscar as informações mais saudáveis, daquilo tudo de bom que está trazendo para as pessoas. Estamos tendo a oportunidade de conviver mais com os nossos familiares. E não é fácil para todo mundo. Cada família tem a sua particularidade, cada família tem o seu desafio. Mas nós estamos exercitando a paciência, a compreensão, a empatia, e a gente só tem a aprender com tudo isso. Dificilmente nós vamos sair os mesmos depois dessa pandemia. Muitas revisões de valores, muitos crescimentos, também ela está nos proporcionando. Olha que legal, né? Assim, dá vontade até de ficar batendo papo por mais tempo aqui, mas o tempo do nosso vídeo é curtinho mesmo. E assim, mas é bom ouvir essas palavras, né? A gente conseguir analisar o nosso dia a dia, verificar os nossos comportamentos, ver o que a gente pode fazer para se autopreservar, né? Para manter essa nossa saúde, manter o equilíbrio e continuar fazendo as coisas que a gente precisa fazer até que todas as outras coisas voltem à normalidade, né? Então, Exato. assim, muito obrigada, viu, Lena, por participar com a gente aqui nesse quadro. Eu espero que o pessoal tenha gostado. O pessoal vai mandar para a gente os comentários e as dicas para o ascom@prodan.am.gov.br e aí a gente repassa para você os comentários, tá bom? Você pode se despedir do pessoal. Obrigada pela atenção, obrigada mais uma vez pelo convite. Momentos como esse, eu particularmente gosto muito, utilizo as minhas redes sociais para justamente estar tendo esse tipo de bate-papo, contribuindo um pouquinho mais com o meu conhecimento. Deixo disponível para vocês, se vocês desejarem ter acesso depois. Me mandem as dúvidas, os questionamentos, eu vou ter o prazer de esclarecer um pouco mais, de trazer um pouco mais para vocês tudo aquilo que eu gosto de trabalhar, que é justamente com a saúde mental. Então, obrigada pela atenção de todos e fico à disposição. Legal, Lena, você pode falar o seu e-mail para quem quiser entrar em contato? Posso sim. O e-mail é lena_psico@hotmail.com. O site é o www.psicólogalenasantos.com.br. Meu Instagram, psicóloga Lena Santos, e o LinkedIn, Lena Santos. Então, todos esses canais, é constante a minha comunicação com as pessoas. Vou ter o prazer de lhe ajudar em alguma coisa. Que bom, que legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e não percam o próximo vídeo. Grande beijo, obrigada. Tchau, um abraço.